Bem, malta, chegou a altura da data FIFA, chegou a altura das seleções, a paragem dos campeonatos aconteceu, portanto está na hora de nos adaptarmos. Obviamente não vou forçar estar dentro do mercado, mas temos de analisar os jogos, perceber o que é que temos, o que é que poderemos fazer ou não, e se surgir alguma oportunidade, vamos estar dentro dela. Portanto, siga, vamos analisar então estes jogos das seleções. Ora boas pessoal, como é que é? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou o Tigasfer, partilho conteúdo sobre trading desportivo, portanto se ainda não me segues aqui no YouTube, passa já aqui em baixo, subscreve o canal onde eu partilho basicamente todo o meu progresso, análises, etc. Tento ajudar-te ao máximo na tua caminhada também, para perceber mais ou menos que passos é que podes dar e que coisas é que vais enfrentar ao longo da tua carreira como trader desportivo, ok? Bem, hoje vamos então aqui analisar os jogos das seleções. Vamos analisar apenas e só a primeira jornada, depois farei outro vídeo a analisar a segunda jornada desta ronda de seleções. Bom, primeiramente o meu primeiro critério de seleção vai ser em termos de odds e depois o meu segundo critério vai ser em termos de seleções. Portanto, vamos começar apenas por selecionar os jogos para os favoritos, os jogos que podem caber dentro dos meus interesses e depois sim vamos analisar os jogos aficadamente. Portanto, aqui no horário das 5 vamos colocar já aqui o Letónia-Arménia, depois aqui no horário das 7h45 escolhi o Albânia-República Checa, o Croácia-Turquia e o Espanha-Escócia. Os outros jogos não têm odds para mim, em princípio, para trabalhar e depois estas equipas são as equipas mais interessantes deste horário. Na sexta-feira vamos selecionar aqui a Estónia com o Azerbaijão, vamos selecionar aqui também a Áustria com a Bélgica, a Irlanda com a Grécia, a Holanda com a França e Portugal com a Eslováquia, pelas equipas aqui, basicamente deixo de fora a Islândia e o Liechtenstein, são dois jogos mais fracos, assim analisamos só os outros 4. Depois aqui no sábado, selecionar aqui então o Ucrânia-Macedónia do Norte, às 2 da tarde, temos depois aqui muito jogo secundário de Inglaterra que não me interessa, sinceramente. Selecionar aqui a Bulgária com a Lituânia, odds interessantes. A Hungria contra a Sérvia também com odds interessantes, deixando de fora aqui este jogo da Dinamarca com o modo 1.13 e o jogo da Itália com o modo 1.03, não me interessa muito, sinceramente. Depois aqui o jogo da Eslovénia com a Finlândia, posso também apontar boas odds e em comparação com o jogo da Bulgária também não é muito diferente. Pronto, e depois como conseguimos ver aqui, domingo já estamos a falar de uma segunda jornada, portanto vamos deixar isto para um segundo vídeo, onde vamos analisar o domingo, a segunda e a terça-feira, ok? Este vídeo vai ficar exclusivamente para quinta, sexta e sábado. Bom, começando pelo primeiro jogo do dia, Letónia-Arménia. A Letónia está numa série de jogos péssima, a Arménia com uma série de jogos mais interessante, onde acaba por safar aqui com uma derrota apenas com a Croácia, empata com a Turquia, bons resultados e conseguiu sacar aqui uma boa vitória à Letónia e ao país de Gales. Portanto temos uma Arménia até com resultados minimamente interessantes. Portanto temos aqui uma odd da Arménia a 1.90 a jogar em casa da Letónia, uma odd que até acho relativamente interessante. Podemos ver aqui uma possível correção, mas é uma odd que eu até já considero relativamente justa face àquilo que estávamos aqui a ver das estatísticas. Temos aqui uma Letónia completamente eliminada e temos uma Arménia a lutar claramente pela promoção. É de realçar que os dois lugares de promoção para o Euro, os dois lugares de qualificação para o Euro é sempre o primeiro e o segundo nesta categoria de 5 equipas no grupo, ok? Portanto, claramente temos uma Arménia a jogar com a pior equipa do grupo e obviamente a sentir essa necessidade de vir buscar aqui a vitória. Perdeu apenas com a Turquia e perdeu apenas com a Croácia e portanto claramente mostra aqui algum interesse dentro deste jogo. Curiosamente a Arménia, os jogos que perde acabam por ser dentro de casa, portanto sempre que jogou fora a Arménia até sacou aqui resultados bem interessantes, principalmente com o país de Gales e com a Turquia. Um dos pontos fundamentais para a Arménia é que aqui a vitória vai fazer com que faça alguma pressão sobre a Croácia e a Turquia, que vão jogar entre elas e portanto obviamente aqui a Arménia a sentir uma necessidade enorme de vencer aqui este jogo. Depois aqui no horário das 7h45 temos 3 jogos, Albânia, República Checa, Croácia, Turquia e Espanha, Escócia. É assim, esta Albânia e República Checa será o jogo que eu vou acabar por não estar atento praticamente, vou-me focar muito nestes 2 jogos da Croácia, Turquia e do Espanha, Escócia. Começando pela Croácia e Turquia, até porque falámos agora do jogo desse grupo e portanto obviamente faz todo o sentido darmos seguimento
e continuar no mesmo grupo. A Turquia perdeu agora com o Japão para um amigável, é certo, mas se olharmos fora desse amigável, temos aqui resultados bem interessantes da Turquia. Pena a derrota aqui precisamente com a Croácia quando jogou em casa. Podemos antever que se a Turquia em casa teve alguma dificuldade, fora de casa terá ainda mais dificuldade, supostamente. Até ver, temos praticamente uma Croácia irrepreensível, fora de casa com Turquia e Arménia. Em casa deu 5-0 à Letónia e depois com o país de Gales em casa acabou por ceder aqui um empate, que é um resultado até um bocado precário, mas estamos a falar do primeiro jogo do grupo e acaba sempre por dar aso a que essas coisas possam acontecer. Aqui a Turquia não vacilou contra a Arménia a jogar fora, foi um grande resultado e muito importante para esta discussão do segundo lugar. No entanto, foi perder com a Croácia, jogo expectável, resultado expectável. No entanto, em casa podia-se expectar aqui um possível empate. Depois, fora de casa, venceu a Letónia e venceu o país de Gales. Portanto, uma Turquia que me parece bastante consistente. Teve aqui este empate agora no último jogo com a Arménia, que mostra talvez uma Turquia mais a facilitar e, portanto, se calhar podemos pensar aqui numa Croácia a garantir praticamente a sua qualificação, porque vai manter aqui, vai passar aos 5 jogos, vai ficar com menos um jogo ainda assim do que os restantes adversários e pode ficar até com mais 3 pontos do que a própria Turquia. Depois vamos ter uma Arménia provavelmente aqui a empatar em pontos com a Turquia. Vamos ter aqui uma discussão pelo segundo lugar entre Turquia, Arménia e País de Gales. Teoricamente teremos este cenário dentro deste grupo e a Croácia aqui a distanciar-se desta luta, a garantir praticamente a primeira posição. Portanto, temos aqui uma grande possibilidade para esta Croácia e acho que este jogo será muito importante para eles garantir. Assim sendo, tendo em conta esta odd da Croácia de 1,71, eu acredito que pode haver aqui uma correção da odd da Croácia, de facto, aqui até uma odd 2 mais ou menos, mas essa vitória não deve escapar à Croácia e devem ganhar aqui quase praticamente garantir a liderança deste grupo. Depois temos aqui um Espanha-Escócia. Temos uma Escócia que vem aqui de uma excelente série de resultados, com 5 vitórias em 5 jogos. Inclusivamente a Escócia venceu a Espanha em casa por 2-0. Tem vitórias muito consistentes, 3-0 ao Chipre, 2-1 fora de casa à Noruega, 2-0 à Geórgia em casa e 3-0 a este Chipre. Esta Espanha vem aqui com uma vitória sobre a Noruega em casa, perdeu este tal jogo com a Escócia. Foi vencer a Geórgia por 7-1 e vencer ao Chipre por 6-0. Estamos a falar de adversários relativamente fáceis, até porque são os últimos 2 posicionados do grupo e são duas equipas claramente um nível muito inferior. Depois temos aqui uma Noruega num nível intermédio, se podemos dizer assim. Podemos ver que é uma Noruega a tentar esperar que possa a Escócia ou a Espanha escorregar. Temos uma Escócia com 15 pontos, uma Espanha com 9, com menos um jogo, é certo, mas mesmo ganhando aqui vai apenas aos 12 pontos, fica sempre a 3 pontos da Escócia, o que mostra que esta Espanha não está claramente de todo fora da luta do primeiro lugar, ainda assim está com muita dificuldade a conseguir esse primeiro lugar. Ora, obviamente, olhando aqui para esta odd da Espanha, 1,30, logicamente temos de ver que é uma odd muito baixa para aquilo que estão a apresentar, principalmente aquilo que a Escócia vai apresentando. Acho que vamos ter aqui certamente uma correção em lei à Espanha, no entanto, a Espanha muito provavelmente vai aqui tirar a vitória, até porque tem muito mais qualidade individual, joga em casa, vai ter o apoio do público, um jogo importantíssimo para eles para garantir o primeiro, pelo menos para lutar pelo primeiro lugar e portanto logicamente esperamos aqui uma Espanha a um nível muito alto, se calhar até muito diferente daquilo que se apresentou nos outros jogos. O facto de haver duas equipas sempre a ser promovidas pode aqui tirar algum interesse da Espanha, até porque a sua qualificação no segundo lugar está relativamente bem encaminhada e portanto também temos de ter isso em conta. Daí eu achar que esta odd vai ter de ter uma correção facilmente para um 60, um 50, um 60 e creio que a odd justa estará por aí. Ficam aqui então atribuídos os cenários para os 3 jogos do dia, malta, com correções aqui na equipa da Arménia, aqui na Croácia e aqui na Espanha. No entanto, acredito sempre que a Letónia aqui não vai vencer, que a Croácia vai vencer este jogo contra a Turquia pela necessidade e depois aqui a Espanha que não vai perder este jogo contra a Escócia. Bem, começando aqui pelo jogo de Estónia com o Azerbaijão, conseguimos desde já antever um jogo com muitas derrotas, ou seja, um jogo com duas equipas que estão claramente em má forma. São as duas piores equipas do grupo, não lutam por nada neste momento, portanto estamos à espera aqui de um jogo claramente sem grandes interesses. São duas equipas que já estão a jogar apenas por diversão, na realidade, então acaba por ser aqui
Um jogo se calhar até que nos tira aqui algum interesse de trabalho, e possivelmente irei passar este jogo à frente. Este jogo das 5 amanhã, de sexta-feira, porque de facto há muito pouco interesse dentro deste jogo, e assim sendo, eu prefiro estar fora deste tipo de jogos onde não há grande coisa a lutar. No entanto, posso já dizer aqui que espera-se um jogo over. Sempre que não há interesse, sempre que não há grande foco nos jogos, acaba sempre por haver despreocupação em termos táticos e técnicos, e isso vai acabar por fazer haver espaços, vai acabar por fazer com que haja muitas oportunidades de golo, supostamente. Assim sendo, passamos então para o horário das 7h45, vamos começar aqui com a Áustria e a Bélgica, duas equipas em excelente forma, estamos a falar do primeiro e do segundo lugar, mesmo número de jogos, 13 pontos, duas equipas que praticamente já garantiram a sua passagem à próxima fase, até porque a Suécia já está muito longe deles, está a cerca de 7 pontos, portanto temos aqui duas equipas basicamente a lutar pelo primeiro lugar. Este primeiro lugar que acaba por não dar nada em comparação com o segundo, nenhuma vantagem, creio eu, posso estar enganado, se estiver enganado digam-me aí, mas portanto aqui temos uma luta de egos, temos uma luta de duas equipas que querem ser as melhores do grupo. Não acho que seja um jogo interessante para mim, porque precisamente falta o fator importância, falta o fator necessidade. É um bom jogo, de facto, será, mas é um jogo que a mim me deixa um bocadinho aqui, se calhar, de pé atrás, e prefiro, se calhar, focar-me noutro tipo de jogo. Depois temos aqui uma Irlanda contra a Grécia, uma Irlanda que claramente não mostra bons resultados, perdeu aqui com a França, que a própria Grécia, em casa da Grécia, venceu aqui ao Gibraltar, que é provavelmente a pior equipa do grupo, que lá está, perdeu novamente com a França e depois perdeu com a Holanda. Isto é um grupo muito complicado, com França, Holanda e Grécia, portanto acaba por apanhar aqui três equipas muito, muito complicadas. A Grécia tem muita necessidade deste jogo, joga contra a pior equipa do grupo e, portanto, obviamente aqui a Grécia não pode fazer nada mais, nada menos que uma vitória. Esta vitória é importantíssima para a Grécia, para fazer pressão sobre a França e sobre a Holanda, que vão jogar entre si, e portanto acho que vejo aqui um jogo muito interessante para vir possivelmente buscar uma vitória da Grécia. Até porque a Irlanda já está completamente afastada desta luta e, portanto, joga apenas pelo orgulho. Ora, temos aqui uma odd da Grécia de 3,25 a jogar fora de casa contra a Irlanda, 2,68. Claramente vejo aqui muita margem para trabalhar aqui esta Irlanda. Tem muita margem para ser corrigida esta odd, está muito baixa. Aliás, a Grécia deveria estar aqui, na minha opinião, a ser considerada como uma favorita. A Grécia, que apenas tem 2 derrotas, contra a França e contra a Holanda, foi vencer a Gibraltar, à Irlanda e Gibraltar novamente sem grandes margens, e portanto acredito eu que a Grécia aqui possa dar aqui um ar da sua graça. Vai ser um jogo um bocadinho difícil para esta Grécia, obviamente, a jogar em casa da Irlanda, que é sempre um campo complicado até pela força dos adeptos da Irlanda. Será sempre um jogo difícil, mas esta vitória será completamente necessária para eles, porque depois vão ter 2 jogos decisivos contra a Holanda e França a jogar em casa, e creio que esses jogos podem surpreender, podem mostrar aqui alguma coisa interessante a favor da Grécia, e portanto eles aqui não podem mesmo vacilar. Depois temos aqui o segundo jogo do grupo, esta Holanda contra a França, portanto o jogo entre o primeiro e o segundo lugar. Temos aqui duas equipas com bastantes vitórias, vamos dizer assim. A Holanda apenas perdeu com a França, inclusivamente em casa da França, por 4-0, e portanto agora temos aqui a possibilidade da revenge da Holanda, que joga em casa frente a esta França. É importante para a Holanda ganhar aqui uma vantagem de 3 pontos para a Grécia, pelo menos, até porque tem menos um jogo, e portanto é importante vencer este jogo em falta, e isto colocaria uma Holanda aqui num nível que possa pressionar um pouco a França e possa até se calhar ganhar aqui um conforto de 3 pontos para a Grécia, e pode aproveitar aqui para ganhar um confortozinho. Esta vitória é muito importante para a Holanda. Creio que vamos ter aqui um jogo muito tático, um jogo muito complicado. No entanto, temos uma França claramente superior a esta Holanda, e certamente vai ser difícil para esta Holanda conseguir ultrapassar aqui a França, mesmo jogando em casa será muito complicado. Temos aqui a Holanda, que acaba por vencer 3-0 ao Gibraltar e à Grécia em casa, 2 resultados bastante convincentes quando jogaram em casa. Fora de casa contra a Irlanda acabou aqui por sentir algumas dificuldades. Podemos ver aqui que a própria França também sentiu dificuldades contra a Irlanda, portanto mostra aqui alguma consistência. Tirou uma grande vitória ao Gibraltar por 3-0 com relativa facilidade.
e em casa não vacilou, deu os 4-0 à Holanda, 1-0 à Grécia e 2-0 à Irlanda, mas temos uma França que começa se calhar a diminuir aqui um bocadinho o ritmo, não sei. Podemos ver aqui que vai ser um jogo bem complicado, acho que vai ser um jogo muito de leitura. Sabemos que a necessidade está toda do lado da Holanda e vamos ter aqui uma Holanda bastante atrevida na procura da vitória. Isso pode fazer com que este jogo fique bem complicado para uma análise aqui mais pré-live. Olhando aqui para as odds, temos aqui a França a entrar a 2,38 e uma Holanda a entrar a 3,35. Portanto, olhando para estas odds, o que eu consigo antever, eu consigo concordar com estas odds, mas consigo antever que possa haver aqui uma correção desta odd aqui da França, na minha opinião, e vejo facilmente esta odd a poder aqui ir a um campo de 2,70 se a Holanda se mostrar com aquele atrevimento que eu estou à espera. Depois temos então aqui o jogo de Portugal com a Eslováquia. Portugal que só tem vitórias dentro desta fase de grupos. A própria Eslováquia com uma consistência de resultados bem interessante, apenas aqui empatar em casa contra o Luxemburgo, um resultado claramente mau. E perder aqui com Portugal a jogar em casa também. Portanto, o que é que podemos antever? Podemos praticamente garantir aqui que Portugal possa inclusivamente garantir a sua passagem ao europeu. Não sei se garante aqui o primeiro lugar, mas fica bastante bem encaminhado. E colocando aqui uma derrota na Eslováquia, pode abrir aqui a discussão do segundo lugar entre a Eslováquia e o Luxemburgo. Ambas têm o mesmo número de jogos e temos claramente um Luxemburgo também a jogar à mesma hora, creio eu, contra esta Islândia, se não me engano, mas posso estar enganado. Portanto, logicamente vai abrir aqui esta discussão por este segundo lugar, e é esse mesmo jogo que vamos ter na segunda jornada, o Luxemburgo-Eslováquia, com o Luxemburgo a jogar em casa, um jogo que também se vai antever bastante importante. Portanto, o que é que podemos esperar aqui? Podemos esperar do lado de Portugal uma equipa com relativa despreocupação, no entanto com o apoio dos seus adeptos, e depois uma Eslováquia que vai fazer de tudo para conseguir sacar aqui um pontinho, e esse pontinho é bem importante aqui dentro desta luta com o Luxemburgo, até porque garantia aqui uma margem, garantiria que conseguiria passar mais uma jornada dentro do segundo lugar. O Luxemburgo chegaria mesmo vencendo à Islândia e ficaria apenas nos 13 pontos, e eles com os 14 garantiriam sempre o segundo, e depois no jogo entre eles haveria sempre o empate a favor da Eslováquia, e portanto este empate aqui contra Portugal será sempre muito relevante. Agora, se vai conseguir ou não, já acho difícil, muito sinceramente. Portugal, apesar de não jogar um futebol espetáculo, passou algumas dificuldades aqui com a Islândia e contra a Eslováquia a jogar fora de casa, mas no entanto em casa podem ver que os resultados são sempre muito convincentes, 4-0, 3-0, 9-0, portanto é uma equipa que em casa acaba por mostrar aquilo que vale, e eu creio, na minha opinião, que Portugal não vai deixar escapar esta vitória. Temos uma odd de Portugal aqui a arrancar a 1,26, portanto é uma odd que é relativamente baixa, mas é um back que deve encaixar com relativa facilidade. Podemos sim esperar aqui uma odd que possa ir até um 30 e tal, um 40, mas mais do que isso eu não estou a ver esta odd a corrigir ainda entre os 0 e os 20 minutos. Será, claramente o sentido do jogo será uma vitória de Portugal, e é difícil de fugir desse cenário. Portanto, assim sendo, ficamos então aqui com os 3 jogos planeados. O Portugal-Eslováquia, que será o jogo principal onde eu me vou focar para tentar apanhar esse back, e por ser a equipa de Portugal, o meu jogo secundário que vou também prestar muita atenção, porque quando temos um jogo que é só para back, que é o caso de Portugal, é relativamente fácil de acompanhar juntamente com outro, e esse outro será claramente este Irlanda-Grécia, onde eu acredito mesmo que possamos apanhar aqui um lei à Irlanda com relativa até tranquilidade. Este Holanda-França é um jogo que eu acho muito mais complicado de operar, um jogo que ele vai depender muito da leitura, é um jogo mais difícil, mas se calhar para quem vê, para o espectador, é um jogo mais interessante, né? Portanto, para mim, sendo esse um jogo mais complicado, vai ficar aqui em terceiro foco, digamos assim. Não vai ser claramente o foco dos meus interesses, mas obviamente se algum destes jogos da Grécia ou de Portugal se resolver com relativa rapidez, vou dar aqui um olhinho neste Holanda-França. Bom, vamos começar então pelo primeiro jogo do dia, às 2, Ucrânia contra a Macedónia.
Temos aqui uma Ucrânia com resultados bastante inconstantes, a Macedónia do Norte também com alguns resultados inconstantes. Temos um segundo lugar a jogar contra o quarto, o mesmo número de pontos, portanto temos aqui uma luta bastante ativa por este segundo lugar entre Ucrânia, Itália e Macedónia do Norte. Obviamente podemos antever aqui um jogo muito importante, porque claramente quem sair vencedor deste jogo será a equipa que vai estar a lutar com a Itália por este segundo lugar. Portanto, esta Itália tem menos um jogo. Vamos imaginar esta Itália com 10 pontos aqui, né, se ganhar o seu jogo, e portanto, o seu jogo em atraso, e portanto, logicamente, temos de ver que apenas uma destas vai lutar com essa Itália, que terá 10 pontos. Essa equipa que vai lutar com a Itália será claramente a vencedora deste jogo. Isto se alguma delas vencer. Se houver o empate aqui, claramente ambas as equipas saem derrotadas, na minha opinião. Em termos de resultados, conseguimos ver que esta Ucrânia a jogar fora apenas perdeu contra a Inglaterra e contra a Itália, portanto duas derrotas que podemos até achar expectáveis. A jogar em casa, que não é bem em casa, infelizmente, acaba por sacar aqui uma vitória a Malta com relativa dificuldade, o que até é estranho. Venceu a Macedónia do Norte em casa da Macedónia e empatou aqui com a Inglaterra em casa. Portanto, é uma inconstância de resultados aqui que esta Ucrânia tem. Apesar de tudo, mostra alguma confiança. Isto porque apenas perdeu com a Inglaterra e com a Itália, inclusivamente saca aqui um empate à Inglaterra. Portanto, são resultados, obviamente, de realçar. Esta vitória fora de casa contra a Macedónia do Norte também muito importante. Mostra que esta Macedónia do Norte vem aqui claramente com feridas, quer sarar. E vai querer mostrar o ar da sua graça. A Macedónia do Norte, por outro lado, apenas 2 vitórias. As 2 vitórias contra a equipa mais fraca. Perde aqui contra o tal jogo contra a Ucrânia em casa. E perdeu contra a Inglaterra fora de casa por 7-0. Obviamente sacou aqui um excelente empate contra a Itália em casa, 1-1. No entanto, na minha opinião, não vejo esta Macedónia do Norte assim com tanta capacidade para enfrentar esta Ucrânia, e claramente a Ucrânia está num ponto de forma que eu acho mais interessante e que eu acho que tem mais condições para lutar pelo segundo lugar com a Itália, precisamente até porque depois o jogo tem aqui um jogo contra Malta que deve ganhar com relativa facilidade e depois decidir a qualificação para o Europeu no último jogo em casa, que não é bem em casa, mas não deixa de ser em casa teoricamente, contra a Itália. Portanto, as condições da Ucrânia são claramente melhores. A Macedónia do Norte não tem aqui um calendário fácil, até porque tem de jogar ainda com a Inglaterra, tem de jogar ainda com a Itália, portanto, e tem de jogar aqui contra a Ucrânia fora de casa. O que eu posso aqui antever, na minha opinião, é um lei Macedónia do Norte. A Macedónia do Norte entra aqui com 6-20, uma odd de 1,69 para a Ucrânia. Para mim, será uma vitória com relativa facilidade desta Ucrânia. Inclusivamente, eu estava a dizer lei Macedónia do Norte, mas eu vou mesmo dizer que aqui um back Ucrânia 1,69 me parece bastante interessante. Depois passamos aqui para os jogos das 5, temos a Bulgária, a Lituânia, a Eslovénia e a Finlândia. Aqui o Bulgária e a Lituânia, duas equipas em péssima forma, estamos a falar do quarto e do quinto lugar do grupo, já não lutam por nada, é aquela situação de jogos que eu não gosto nada de trabalhar, sinceramente, e portanto para mim eu estarei fora deste jogo. Olhando então aqui para a Eslovénia contra a Finlândia, temos aqui uma Eslovénia em grande forma, até inclusivamente só perdeu aqui contra a Finlândia, portanto o jogo de ida, e depois empatou aqui o jogo contra a Dinamarca, que está em segundo, portanto apenas cedeu pontos contra o segundo e contra o terceiro. É um grupo bastante equilibrado no que toca ao top 4, todo ele muito junto, com o mesmo número de jogos, portanto está aqui um grupo muito interessante. Apenas Irlanda do Norte e São Marino estão completamente cortados deste grupo. Depois temos aqui uma Finlândia que apenas perdeu com a Dinamarca e perdeu apenas perdeu com a Dinamarca, tanto na ida como na volta. E, portanto, temos uma Finlândia que acaba por ceder aqui 6 pontos contra um eterno rival, digamos assim, em termos geográficos, não é? No entanto, tem aqui 4 vitórias bastante consistentes. Logicamente, aqui São Marino e Irlanda do Norte seriam 2 vitórias que podíamos já expectar com relativa facilidade. Esta vitória da Irlanda do Norte apenas por 1-0 até é relativamente aqui de estranhar, na minha opinião. Acho que poderia ser uma vitória mais confortável. As vitórias da Eslovénia são vitórias também aqui que me parecem interessantes, contra o Cazaquistão, contra São Marino, contra a Irlanda do Norte e contra São Marino novamente. Portanto, não tem aqui grandes adversários difíceis, tem apenas aqui o Cazaquistão que está na luta com eles. Portanto, temos aqui um grupo muito equilibrado. Este é um jogo que, obviamente, é um jogo-chave dentro desta luta. Acho que existem interesses
de ambas as equipas. Acho que a Finlândia se contenta aqui com um possível empate em casa da Eslovénia. A Eslovénia, por outro lado, a jogar em casa aqui, vai querer garantir garantidamente esta vitória contra a Finlândia. Acho que será muito interessante poder trabalhar aqui um cenário de lei Finlândia. Ir contra esta Finlândia parece-me interessante. A Finlândia que vem aqui com uma odd de 4,80, 1,96 para a Eslovénia, portanto é uma odd que até, na minha opinião, até pode estar um bocadinho baixa esta odd da Eslovénia. Podemos tentar ver aqui uma possível correçãozinha ali para a ordem de 2,20, 2,30, não muito mais do que isso, portanto para mim será aqui o sentido deste jogo. Depois, olhando para os jogos das 7h45, temos então aqui Hungria contra a Sérvia e o tal jogo da Dinamarca com o Cazaquistão. Esta Hungria-Sérvia, temos aqui uma Hungria com bons resultados, claramente com menos um jogo, no primeiro lugar, portanto aqui com a possibilidade de continuar com menos um jogo, mas com uma vantagem de 3 pontos, portanto obviamente esta vitória a ser importante para a Hungria, para distanciar-se aqui, digamos, do resto do grupo. Inclusivamente tem aqui 3 vitórias, uma delas contra a Bulgária, que é um adversário relativamente fácil. Depois aqui venceu também a Lituânia, que também será fácil, e venceu fora de casa contra a Sérvia. Este sim é um excelente resultado, adversário direto nesta luta, e venceu fora de casa. Portanto, é um resultado muito, muito importante. Aqui a Sérvia, com vitórias sobre a Lituânia, sobre Montenegro, que acaba por ser a eterna rival aqui no caso da luta pelo segundo lugar, e também em termos de derby, pelo caso que acho que toda a gente sabe, de Sérvia e Montenegro. Portanto, obviamente é um grande derby, e a Sérvia a conseguir aqui esta vitória em casa de Montenegro, muito importante. Este empate que a Bulgária é muito mau, saca aqui, perde aqui contra a Hungria, que também acaba por ser um mau resultado a jogar em casa, e depois venceu a Lituânia. Mostra-se, dá para ver que esta Sérvia é uma equipa mais frágil, é uma equipa que não está tão estável dentro desta fase de qualificação, e portanto acho que, na minha opinião, será aqui um jogo com relativa facilidade para trabalhar contra a Sérvia. Esta odd da Hungria entra aqui a 2,90, a Sérvia a 2,82, portanto vejo aqui muita margem para trabalhar uma correção da odd da Sérvia, primeiramente, e depois também mesmo esse lei Sérvia, que aqui, na minha opinião, vai entrar com alguma facilidade. Pronto, depois o outro jogo é o Dinamarca-Cazaquistão, como já falámos aqui do grupo há pouco. Uma Dinamarca claramente muito forte, um Cazaquistão que também está a surpreender bastante, apenas perdeu com a Eslovénia em primeiro lugar e perdeu com a Finlândia, que é o terceiro. Esta luta a 4. O Cazaquistão que está a surpreender, apesar de tudo, tirou aqui vitórias ao San Marino e à Irlanda do Norte, que seriam expectáveis. Esta vitória também à Irlanda do Norte também seria expectável, mas venceu aqui à Dinamarca em casa. Esta vitória é muito boa e que coloca aqui o Cazaquistão com chances de lutar por este lugar. O problema de Cazaquistão é simples, malta. O Cazaquistão agora tem aqui 4 jogos em falta, e dos 4 jogos são 3 deslocações às casas mais complicadas. Estamos a falar ir à Dinamarca, ir à Finlândia e ir à Eslovénia, que é só o top 3. Portanto, logicamente, não podemos esperar aqui um grande Cazaquistão. Obviamente, chegou até esta fase com chances, mas a partir de agora entra nos jogos complicados, e acho que a partir de agora vai começar a ceder aqui os seus lugares e a deixar a luta pela qualificação entre os 3 primeiros. Na minha opinião, não há muito para escapar aqui. Esta Dinamarca vai vencer com relativa facilidade e deve trazer, então, aqui, deve afastar, digamos assim, completamente o Cazaquistão desta luta pela qualificação para o Europeu. Bom, fica então aqui o cenário para o último dia de jogos de seleções, o sábado, com os 4 jogos que eu irei provavelmente observar e trabalhar, dentro daqui com correções da odd da Eslovénia e correção da odd da Sérvia. Depois o sentido dos jogos, trabalhar a favor da Ucrânia contra a Finlândia, contra a Sérvia e a favor da Dinamarca. Uma possível goleada aqui no jogo da Dinamarca também não é nada descabido. Malta, agora aqui em jeito de diversão, aqui mais para o fun, para entretenimento, fiz aqui uma multiplazinha, mais pela graça. Coloquei aqui então uma Arménia a ganhar, uma Escócia com handicap mais 3, não acredito que esta Escócia acabe por ser goleada, então isto é um handicap mais 2,5, porque isto é o handicap europeu. Uma Croácia aqui a ganhar, a Grécia ao empate, Portugal a vencer a Eslováquia, uma Eslovénia a vencer a Finlândia, a Hungria a vencer a Sérvia, a Dinamarca a vencer ao Cazaquistão, apenas para dar volume, e a Ucrânia a vencer a Macedónia do Norte. Enfim, malta, isto é apenas pela piada, obviamente. Não aconselho múltiplas, não aconselho olharem para múltiplas como uma forma de rendimento, é apenas e só
para brincar, porque também é importante nós divertirmos às vezes com este tipo de coisas. Este tipo de coisas são aquelas coisas que nos deixam também às vezes felizes porque calhou bater uma odd de 60, que é o caso. Ok, malta? Fica aqui esta dicasinha e encerro então aqui o vídeo. Espero que tenham gostado destas análises. Já sabem, sigam-me nas redes sociais, malta. Agora estou muito ativo no meu Insta. Tenho aqui um Insta novo aqui em baixo, tf.square. Sigam-me lá. Estou a partilhar muito conteúdo, principalmente até de Reels, onde partilho os resumos do dia, os resultados do dia, e partilho outro tipo de coisas à volta do trading, portanto sigam-me por lá. Muito ativo também nos stories. Depois sigam-me também aqui no Telegram em baixo, neste link, onde eu partilho ao longo dos jogos as minhas análises, as minhas ideias e as minhas abordagens, e depois aqui o Discord em baixo, onde podem trabalhar comigo e com a minha comunidade dentro do Discord. Ok, malta? Fiquem todos muitíssimo bem, espero que tenham gostado aqui do vídeo e vemos no próximo. Ok, malta? Bem-aja a todos, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.